Sonho da Erim 959. Os quatro cavalos. Recebido no domingo 12 de julho de 2026. Comunhão. Querido Pai, obrigada pelos meus sonhos e visões. Sou grata por tudo que o Senhor faz por nós. O Senhor é um Pai maravilhoso e mal posso esperar para um dia estar em Sua presença e longe daqui para sempre. Esta vida é repleta de escuridão. Poucos de nós se apegam à esperança enquanto vemos tudo o que um dia almejamos escapar por entre os dedos. Depois do meu sonho da noite passada, acredito que é muito provável que o Senhor tenha concedido permissão em 21 ou 22 de dezembro de 2012 para uma reviravolta nos acontecimentos. Agora percebo que as bandeiras nos bicos dos pássaros no meu caminho, no início dos meus sonhos, tinham um significado importante. O Senhor é um Pai sábio e maravilhoso. Que Deus o abençoe por tudo o que faz por nós todos os dias, de maneiras que nem sequer podemos imaginar. Obrigada também por nos proteger das artimanhas ocultas do inimigo. Se soubéssemos de todas as coisas ruins ao nosso redor, não sei se conseguiríamos dormir bem à noite. Obrigada por nos dar apenas o que podemos suportar, para que não sejamos consumidos por medo e preocupação desnecessários. Li uma frase: preocupação é o juro pago sobre o empréstimo antes do vencimento. Há dias em que pago juros demais, especialmente por coisas sobre as quais não posso fazer nada. Só o Senhor pode, Pai. Por favor, perdoe-me. Pai, o Senhor anunciou uma mudança no mundo naquela época. O Senhor estava preparando seus filhos para o que estava por vir, e agora isso chegou. Mas só nós percebemos agora. Conceda-nos sabedoria, conhecimento e força para perseverar em tudo isso. Em Tiago 1,12 está escrito: bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Muitos de nós estamos cansados, Pai. Até agora, a única coroa que recebi nesta vida foi a do dentista na última sexta-feira, com a promessa de mais 4 coroas no futuro. Essas coroas são dolorosas. Eu te amo, Pai. Remova-as e conceda-me a coroa da vida contigo. Sonho 1. Os 4 cavalos. Começa. Acordei de novo na minha cama, na nossa antiga casa em New Brunswick, no Canadá. Só havia cama no quarto. Todo o resto tinha desaparecido. Fiquei ali, olhando para o céu pela janela e me lembrei do meu sonho. Um sonho dentro de um sonho. No sonho, eu caminhava pela trilha original no campo de trigo, anos atrás. Havia um anjo sobre mim, formando um dossel e iluminando o caminho. Ao longe, eu podia ver uma tempestade do mal, um exército assustador vindo em minha direção. Mas eu não tinha medo. Eu estava descalça e vestindo uma longa camisola branca. À esquerda, entre os pés dos anjos do Senhor, pude ver alguns pássaros marchando em direção ao caminho. Cada um carregava pequenas bandeiras. Cada bandeira tinha, em sua maioria, a mesma combinação de cores: branco, vermelho, preto e verde. Eram pequenos pássaros pretos com bicos e pés cor de bronze. Não havia como pará-los. Então avistei Brektou à frente, na base da escada para o céu. Era o anjo do Senhor. Ele assobiou e acenou. Em seguida, ouvi: Erim, acorde. Saí lentamente da minha antiga cama. Já conseguia ouvir os ecos vazios do vazio ao meu redor. Percebi que já estava completamente vestida. Desci as escadas. Ao fazê-la, vi o anjo do quadriciclo vindo em direção à casa. Corri rapidamente até a porta da frente e saí para a estrada de cascalho para cumprimentá-lo. Ele sorriu e acelerou na entrada da garagem, levantando uma nuvem de poeira. Ele usava óculos escuros. E eu perguntei:
por que você está usando óculos de sol? E o anjo respondeu: um dos anjos me disse que isso impediria a entrada de poeira nos meus olhos. Como assim? Anjos não podem usar óculos escuros? E eu respondi: presumi que sua visão estaria livre de partículas. E o anjo respondeu: na verdade, não vou precisar deles. Acho que foi uma piada do exército de Deus. Quer dizer, dos meus colegas de trabalho. Eu dirijo rápido com essa coisa. E eu falei: que engraçado. E o anjo perguntou: Deus pede a sua presença hoje. Você está pronta? Eu respondi: sim. Você é um anjo de New Brunswick, um guardião da província? E o anjo respondeu: não. Eu fui designado para você desde antes de você nascer. Você é a minha designação de Deus. Eu respondi: minha filha acha que sabe quem você é. E o anjo falou: veja bem, é exatamente por isso que Deus nos mantém trabalhando nos bastidores. Não se trata de mim, Erim, trata-se de você. Eu assenti com a cabeça, indicando que estava tudo bem. E o anjo falou: vamos, precisamos subir de carro. Vou te levar para ver alguns cavalos antes de você estar na presença de Deus. Eu perguntei: eu adoro cavalos, e você? E o anjo respondeu: claro, mas não estes, Erim. E eu falei: ah, ao entrar no quadriciclo, percebi que minha antiga casa não estava mais lá. Para onde minha antiga casa vai? E o anjo respondeu: você está se desapegando da antiga casa e Deus está preparando você para a nova. É uma questão do coração. Vai ficar mais fácil. E eu falei: não imaginava que alguém pudesse se apegar tanto a um lugar como este. Deve ser pecado, né? E o anjo respondeu: acho que você não adorava a casa. Acredito que você adorava apenas a Deus, correto? Eu respondi: sim, mas quando surgiram problemas com a casa, eu a resolvi, eu acho. E o anjo falou: não, isso se chama manutenção na casa que o Senhor construiu para você. Você não era escravo dela. Muito em breve, seus olhos estarão voltados para uma nova casa onde você está. E eu falei: espero que isso aconteça em breve. E o anjo falou: vai acontecer, não se preocupe. Ele dirigiu em alta velocidade até o topo da estrada rochosa. Lá em cima, saiu do veículo e mudou o modo de pilotagem do quadriciclo para o modo avião. E eu falei: estou surpresa que você não consiga ajustar o modo automaticamente por dentro, tipo apertando um botão. E o anjo respondeu: Erim, ele estava muito sério. Estou te transportando para ver Deus. Estamos em uma guerra épica nos céus. Meu trabalho é te levar em segurança até a porta da sala do trono de Deus. Então, sim, eu mesmo irei sair e ajustar tudo isso. Você confia totalmente em botões para apertar? Eu respondi: não. Bem, às vezes. E o anjo estava sorrindo e rindo. E o anjo falou: sou um anjo da guarda. Você aperta tantos botões diariamente que até eu perco a conta. E eu respondi: eu estava rindo e pensei: vou ter que ficar de olho nisso. E o anjo falou: não, há muito mais com que se preocupar. Você está pronta? Eu respondi: sim. Decolamos verticalmente, pairamos por um instante, depois viramos 180 graus e sobrevoamos a área. Subimos cada vez mais alto em direção ao Oriente Médio. E o anjo falou: lembre-se, há sinais em um nome. Eu vi um cavalo árabe branco com um príncipe montado nele. Ele estava vestido de branco e usava uma coroa. Depois vi um cavalo vermelho, lindo e imponente, e o cavaleiro estava com um uniforme militar. Ele alcançou o cavalo branco, mas ficou um pouco para trás. Então, através da areia, surgiu um cavalo preto. Era forte e assustador, e atropelava tudo em seu caminho. Depois vi um cavalo verde, e o cavaleiro era horripilante. E eu falei: estes são os 4 cavalos do Apocalipse. E o anjo respondeu: sim, você já viu isso antes e sua interpretação foi parcial, não completa.
Você não estava errada, apenas não entendeu totalmente o que está sendo mostrado aqui. Isso está aqui agora. No seu sonho, os pássaros tinham bandeiras. Eu respondi: Nossa, as mesmas cores desses cavalos. Todas as nações do Islã têm bandeiras brancas, vermelhas, pretas e verdes. E o anjo falou: Não todos, mas os principais grupos por trás da perseguição dos filhos de Deus. As origens são notáveis. A história pode ser uma professora valiosa quando contada com sinceridade. Uma nova luz é lançada sobre um velho manual. Isso significa que a interpretação da palavra de Deus foi excessivamente analisada por muitos enviados para desviar a atenção da simplicidade de tudo isso. Não sou um estudioso, mas lutei em guerras. Os anjos de Deus, seu exército, conhecem o inimigo. Dessa forma, sempre sabemos como combater o bom combate. E eu falei: Então tudo isso está escondido à vista de todos. E o anjo respondeu: Sim. Primeiro, eles vêm em paz e declaram isso, mas é mentira. Eles vêm para invadir e conquistar países e territórios. Não estão divididos, mas operam como um só. Uma vez lá dentro, forçam as autoridades locais a fazerem a sua vontade. O cavalo vermelho causa guerras e inimigos falsos através da tecnologia. E eu falei: as redes sociais. E o anjo falou: sim, para que essas áreas fossem conquistadas, para que ficassem tão envolvidas em questões internas e guerras entre vizinhos e irmãos, ou guerras raciais, que não percebessem que havia propaganda externa em ação para derrubar a nação ocupada. Eu perguntei: a Revolução dos Bichos de George Orwell? E o anjo respondeu: sim. Mas se eles conseguem distrair você com mentiras e chamar isso de discurso de ódio quando você fala a verdade sobre eles, então eles são capazes de causar uma tempestade de mentiras, o suficiente para que muitos tirem a própria vida. Eles têm um exército que ataca os jovens com ódio. Eu falei: eles dominaram muitas nações. E o anjo respondeu: sim, e há muitas outras áreas que não são físicas. Eles se infiltraram em governos, bancos, commodities e igrejas. Bem, as igrejas eles simplesmente queimam. A morte vem em seguida. Eu falei: então o quinto selo é a perseguição. E o anjo falou: isto já começou. E eu falei: estou muito incomodada. E o anjo respondeu: Deus vê. Ele vê os mentirosos mentindo. Ele vê a campanha para virar o mundo contra Israel e até mesmo contra os Estados Unidos. As coisas, os eventos estão se acelerando. Acabei de receber um chamado do Senhor. Ele te verá em outra ocasião. Eu perguntei: será que Deus está chateado comigo? E o anjo falou: ele estava rindo. Não, Erim, de jeito nenhum. Você recebe essas revelações para que possa orar. Ele lhe dará mais, mas você precisa saber o que está bem diante de você. Os filhos de Deus perecem por falta de conhecimento. Isso está na palavra de Deus. Tenha cuidado com o que você absorve agora. O engano está por toda parte. A invasão também está aqui. Então ore. Eu falei: sim, eu irei. E o anjo respondeu: agora fique em paz. Há mais pessoas com você do que contra você. Ele colocou os óculos de sol e sorriu. Fim do sonho. Pai, socorro, isto é assustador. E Jesus falou: estou aqui, Erim, estou com você. Sempre que você atender o telefone ou ouvir as notícias, ore. Aprenda a discernir entre a verdade e a mentira. É melhor desligar do que deixar que a mentira obscureça a verdade. Até mesmo os escolhidos de Deus caem no engano. Agora, mantenha seus olhos fixos em mim em todas as coisas. Estou aqui. Continue com suas tarefas diárias e siga em frente em seu caminho. É fácil se desanimar, mas através da oração, exércitos de anjos são ativados. Lembre-se disso, eu sou maior do que qualquer mal. Eu falei: Senhor, mas um quarto da terra será morto.
E Jesus respondeu: sim, mas muitos já morreram, porém estes não estão incluídos. Lembrem-se, eles se apegam a medidas mentirosas. Deus vê isso, eu vejo isso. Agora, não se preocupem, eu fortifiquei a sua casa. Eu respondi: o ninho? E Jesus falou: sim, mas também a sua casa. Portanto, ore. Eu falei: obrigada. E Jesus respondeu: eu estou com você, não se preocupe. Sonho encerrado.